Oi, boa tarde para todos e todas. Parabéns para vocês que estão aqui hoje, né? Apesar desse dia com cara de feriado, mas que não é feriado. Muito bem. Na aula passada falamos sobre limite e continuidade, certo? De funções. Então, a gente agora vai começar a usar já esses conceitos. Mas antes eu quero recordar alguma coisa que a gente já estudou anteriormente. Vamos assumir aqui que eu tenho uma função de duas variáveis reais. Portanto, o gráfico dessa função é o quê, gente? Gráfico de função de duas variáveis. É uma superfície, tá? Então, eu vou chamar S, o gráfico dessa função, uma superfície. O gráfico de F. E aí, eu vou pegar um ponto que esteja no gráfico dessa função, tá? Então, as duas primeiras coordenadas AB, para ele estar no gráfico da função, necessariamente a terceira coordenada tem que ser a imagem do par B pela função F, então um ponto que está no gráfico, tá? E aí eu vou impor a condição que essa função tenha derivadas parciais nesse ponto. AB, derivada parcial em relação a x no ponto AB, derivada parcial em relação a y no ponto AB existem. Porque a gente viu na aula passada que nem sempre essa derivada parcial existe, né? Existem casos em que, como é um limite, definição de derivada é um limite, às vezes esse limite não existe no ponto, elas existem, e vou exigir um pouquinho mais, tá? Para elas não me darem problema, eu vou exigir também que elas são funções contínuas. No ponto em questão, são contínuas em AB, tá? Aí significa o quê? Que o limite dessas funções nesse ponto existe, e é igual ao valor da função no ponto, tá? E aí vamos só recordar aqui, gente, fazer uma revisão rápida. Lembra que eu posso pegar essa superfície aqui e fazer a interseção dela com o plano y igual a b. Lembra disso? Quando eu pego uma superfície, faço a interseção com um plano, aí eu vou obter uma curva, tá? Uma curva plana. Então, vou chamar aqui essa curva C1. É a interseção da superfície com o plano y igual a b, tá? Então, quer dizer, se um ponto está nessa interseção, ele tem que satisfazer a equação da superfície e ele tem que satisfazer a equação do plano. Então, em particular, esse y vai ter necessariamente que ser igual a b. Então, a gente fica Z é f de x, b. Que agora eu passei a ter uma função de uma só variável, já que eu fixei uma, certo? E aí, em aulas passadas, a gente viu que a gente pode escrever, existe uma reta que tangencia essa curva, reta tangente, vou chamar a curva C1, nesse ponto, né? No ponto de coordenadas, que é o ponto que a gente pegou aqui. AB, F de AB. Tá? Então, eu tinha uma superfície, seccionei essa superfície com um plano, né? Paralelo ao plano XZ. Vai dar uma curva, eu vou escrever a equação da reta tangente à curva nesse ponto. E vocês lembram como é a equação dessa reta tangente? Né? Lembra que a gente está no espaço, mas aí temporariamente a gente pensar, olha só, na hora que eu fiz isso aqui, eu tenho agora só duas variáveis, x e z, tá? Então, é como escrever, mesma coisa escrever a equação da reta lá no plano x, y, só que as minhas variáveis agora, variável independente é o x, variável dependente é o z, e para escrever a equação dessa reta, será que vai caber aqui esse espaço? Eu preciso de um ponto, então, eu vou assumir que, por enquanto, chamar só, que eu estou no plano. Existe um ponto, então, coordenadas do ponto que passa essa reta, estou enxergando agora só essas variáveis, x e z.
tá? Então, quem vai ser o x do ponto? A. Quem vai ser o z do ponto? Que é a variável dependente, f de AB. E eu preciso do coeficiente angular. Que é o coeficiente angular aqui, gente? É a derivada daqui, da função no ponto, né, em questão. Então, esse coeficiente angular. Só que, olha só, quando eu derivar essa função, ela é uma função de x, mas lembra que ela era uma função de duas variáveis, que a gente fixou uma. Então, a derivada dela em relação a x é o que a gente chama de derivada parcial. Derivada parcial de x, que a gente vai aplicar no ponto, né? Ponto AB. Tá? E com isso, a gente então escreve a equação dessa reta aí, que vai ficar assim, a equação da reta. Ficou, então, ela passa, aí lembrando que como é a equação da reta que passa no ponto y igual a y0, m que multiplica x menos x0, né? Então, a gente, só que o y representa a variável independente, que no caso, para a gente, é o z. Então, vai ficar z menos a ordenada do ponto, que no caso é o f de AB, coeficiente angular, que é a derivada aqui, f de x no ponto AB, que multiplica, aí a variável dependente aqui é o x, menos a abscissa do ponto, que é o A, tá? Ok? Lembra disso? Tá tudo ok? Só isso? Isso aqui eu temporariamente abstraí que eu estava num plano, mas na verdade estou no espaço, né? Eu precisei que tudo isso que eu fiz, eu estou aonde? Eu estou no plano y igual a b, tá? Então, não esqueçamos de passar essa informação aqui. É essa equação, mas eu vou fazer a interseção, porque se eu passar só isso aqui, ele é um plano, tá? Fazer a interseção com esse plano aqui. E aí a gente tem a equação da reta. Posso escrever a equação simétrica dessa reta. Para escrever a equação simétrica dessa reta, para simplificar, eu vou passar esse valor aqui que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Ou simétrica ou a paramétrica que queiram. Tá? Então, eu vou escrever assim, x menos a, tá? Passar para cá esse valor dividindo. Só posso passar se ele não for nulo. Z menos f de AB. Aí, passei dividindo, dividido por x AB. Certo? Essa é a identidade. E mais y igual a b. Quero escrever assim só para tirar daí mais facilmente o vetor diretor da reta, né? Então, isso aqui, ó, está sobre 1. Portanto, vetor diretor dessa reta. Um vetor diretor que eu posso extrair daí. Veja que o x aqui é 1, portanto, esse denominador representa a primeira ordenada do vetor diretor. Vai ficar 1. O y, olha, o y está dessa forma aqui, porque o coeficiente aqui era 0, tá? Então, ficou 0. E aqui é 1, então aqui é a terceira coordenada do vetor diretor. Tá, gente? Lembra disso? A gente já fez isso aí em aulas passadas. Aí, olha só, eu disse, posso passar para cá dividindo, desde que se não for nulo. Mas quando ele é nulo, isso aqui vai ficar 0. Isso também vai representar o vetor diretor, no caso, que vai ficar z igual a uma constante e o y também igual a uma constante. Só o x que vai ser livre, tá? Então, embora eu tenha deduzido para... Isso aqui é diferente de 0, mas quando for 0, esse vetor diretor também serve, tá? Então, vamos guardar aqui esse vetor diretor. Primeira reta tangente, ela tem um vetor diretor, esse aqui, 1, 0, derivada parcial em relação a x no ponto AB. Ok? E aí eu posso ter esse mesmo processo quando eu faço a interseção da superfície com um plano x igual a uma constante aqui, certo? Então, é um plano paralelo ao plano YZ. Mas a gente vai ver aqui, não tem ainda, perdão, ainda não dei o exemplo.
Tá? Então, vamos fazer a outra reta também. Tá? Então, agora eu vou fazer a superfície, vou fazer a interseção, mas agora eu vou fazer uma interseção com o plano x igual a A. O resultado disso também vai ser uma curva plana, certo? Vou chamar essa curva aqui de C2. O que é o C2? Um ponto vai estar nessa interseção se ele satisfaz essa equação. Então, tem que ser z igual a f de xy, mas satisfaz essa também. Então, x tem que ser A. Aí, olha, passei a ter agora, só tem duas variáveis envolvidas aqui no processo. Y é a variável independente, né, porque pode assumir qualquer valor, e z é a variável dependente. Então, a mesma coisa, existe uma reta tangente à curva C2, se essa função é derivável, existe, que está nesse ponto. E aí, preciso do quê? Do ponto de tangência, preciso do coeficiente angular. Quem são as coordenadas do ponto, gente? Como é? Do ponto ainda. As coordenadas do ponto de tangência aqui. É claro, vou repetir de novo, é claro que esta reta, ela vai estar no espaço, certo? Mas eu vou abstrair temporariamente, que eu estou num plano, tá? Então, eu vou enxergar só duas coordenadas aqui, tá? Quais são as variáveis agora envolvidas no processo? Y e Z, tá? Então, o ponto eu vou enxergar que eu estou no plano YZ. Então, a abscissa do ponto, cadê o ponto P? Está aqui. Vai ficar B e o Z é o F de AB. Certo? E aí, o coeficiente angular, então, é a derivada da função. E eu vou aplicar no ponto. Mas aí, lembrando que isso aqui era uma função de duas variáveis. Então, a derivada dela é o que a gente chama de derivada parcial em relação à variável que está aqui. Então, derivada parcial de y, derivada parcial de x em relação a y, no ponto. Olha, quanto vale aqui a abscissa do ponto? É B. E isso aqui já era o valor que estava fixo lá. E, portanto, já tenho as informações, posso escrever a equação da reta tangente. Agora, as variáveis envolvidas no processo são z e y. Então, vai ficar z menos coordenada do ponto, que é f de AB. Coeficiente angular em relação a y no ponto AB. Y, que a variável aqui é o y, menos a abscissa do ponto lá, que é o B, certo? Mas isso aqui, tudo eu estou tendo com o x fixo, né? Isso tudo eu estou nesse plano aqui, tá? Não esqueçamos que a gente está no espaço, isso tudo, x é igual a A, certo? Aí a mesma coisa, olha, para eu tirar aqui um vetor diretor, eu vou escrever a forma simétrica. Para simplificar, eu posso passar para cá esse valor dividindo. Vai ficar y menos b. Vai ficar y menos b sobre 1. Aqui vai ficar z menos derivada parcial, menos f de AB, perdão, dividido pela derivada parcial de y em relação a b, e o x é constante, certo? Então, o vetor diretor dessa reta x aqui é uma constante, certo? Então, porque era o coeficiente dele era 0, por isso que ficou. Então, vai ficar 0 aqui. Aqui, olha, está 1 aqui, então esse denominador ele é exatamente a ordenada do ponto. Aqui, ó, o z está 1, então esse aqui está representando a terceira coordenada do ponto. Tá? Então, esse é o vetor diretor da reta tangente à interseção da superfície com o plano x igual a A.
vetor diretor de Z igual a F de XB. E esse outro aqui ficou 0, 1, F de YAB. Esse aqui é o vetor diretor Z igual a F de AY. Ok? Então, vamos exercitar um pouquinho isso aí. Eu quero determinar a equação da reta tangente à interseção de uma superfície, tá? Que a equação dela está dada aí, é um paraboloide elíptico, com o plano y igual a 1 nesse ponto aí. Tranquilo? Então, olha, a gente tem o ponto, a gente sabe determinar o vetor diretor, e é tudo que a gente precisa para escrever a equação da reta. Um ponto, vetor diretor da reta. Pronto. Podemos escrever a equação dessa reta tangente. Vamos lá escrever? Então, deixa eu pegar aqui a equação. Z, eu vou chamar aqui uma função, f de xy. Tá? É uma função cujo gráfico, então, é esse paraboloide elíptico aí. X ao quadrado mais xy mais 2y ao quadrado. Ponto. 2, 1, f de 2, 1. Então, a primeira curva que a gente vai fazer, quando a gente faz a interseção da superfície, é o que foi pedido lá, né, com o plano y igual a 1. Tá, a gente pode ir direto aqui, já tem essas informações, né? Mas só para você ver, olha, isso aqui, essa curva vai ser quem? Z é igual a F de x, 1. Quando eu substituir aqui, vai ficar x quadrado mais x mais 2, que é uma parábola, tá? Então, quando você secciona esse paraboloide com esse plano y igual a uma parábola, a gente está simplesmente querendo escrever a equação da reta tangente a essa parábola, tá? Só que a particularidade é que ela está nesse plano aqui. Ponto. Então, eu preciso do ponto que passa a reta. 2, 1. E f de 2, 1. Quanto dá f de 2, 1 aí, gente? 8. Então, pronto. E coeficiente angular. Coeficiente para eu montar lá depois o vetor diretor. Que é o coeficiente angular? Derivada dessa função, tá? A gente vai derivar em relação a x e aplicar no ponto 2, 1, tá? Então, ou você já está aqui, deriva direto aqui essa função como uma variável, ou essa aqui enxergando y como constante vai dar a mesma coisa, ok? E quando a gente deriva, fazendo aqui num ponto genérico x, y, x1 aqui, perdão. Dá quanto, gente, derivada dessa aqui? 2x. 2x mais 1, né? Derivando aqui, vai ficar 2x mais 1. Ou você olha para cá, y sendo uma constante, derivada 2x. Aqui repete a constante, né? Que aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Depois essa constante está valendo 1. E agora eu vou aplicar, tá, aqui a derivada num ponto x genérico, eu vou aplicar no ponto que eu estou querendo aqui. X é 2, vai ficar 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, a gente já determinou o coeficiente angular. E aí eu sei que o vetor diretor, né,
Ele é isso aqui. 1, 0, a derivada da função no ponto. Tá? Então, o vetor diretor da reta, que podia ter tomado era direto aqui, D1, vai ficar 1, 0, e o f de x no ponto 2, 1. Que é 1, 0, e a gente acabou de determinar que é 5. Pronto. Vamos escrever a equação de uma reta. No espaço, temos o ponto, temos o vetor diretor. Certo? Portanto, equação, vou colocar aqui, equação paramétrica x, y, z. Lembra que eu vou colocar as coordenadas de um ponto que passa a reta. 2, 1, 8. E aqui eu vou colocar as coordenadas no múltiplo do vetor diretor, que vai ficar mais t, que vai ficar 0, então vai ficar indicado aqui mais 5t. T é o parâmetro, ok? Ou então você pode também escrever a equação vetorial, na forma paramétrica, 2 mais t. Vou chamar essa reta aqui de T1, tá, gente? Vou dar nome aqui, T1, posso escrever assim. Ou posso escrever na forma vetorial, T1, como sendo, que é a primeira coordenada, 2 mais T. Segunda coordenada, 1. Terceira coordenada, 8 mais 5T. Forma vetorial da reta, ok? Então, olha aqui o slide. A gente tem a superfície. Pedimos aqui para o GeoGebra fazer o desenho para a gente. Tá? Então, o paraboloide elíptico. Tomando aquele ponto. E aí, a gente primeiro pega o plano y igual a 1. Então, esse plano secciona a superfície. E a interseção dele, já dá para a gente ver aqui que é essa parábola. Está ali, que a gente determinou. Tá? Então, olha só, a particularidade, agora eu tenho essa interseção, é uma curva no plano. Tá? A particularidade é que ela está nesse plano aí, y igual a 1. E aí existe uma reta que tangencia essa curva aqui nesse ponto, que foi essa reta aí que a gente escreveu. A gente acabou de escrever a equação da reta, ok? Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Bom, agora, é claro que eu tenho a secção com o plano paralelo ao outro plano coordenado. Então, a gente também quer escrever a equação da reta tangente à interseção do paraboloide com o plano x igual a 2. O que muda? A ideia é a mesma, né? Só vou mudar os dados do problema, tá? Que agora a gente está fazendo, então vou aproveitar aqui, vou fazer a interseção da superfície, vou chamar C2 essa curva, então ponto pertence à superfície, só que agora ele vai estar no plano x igual a 2, tá? E, portanto, eu fico com uma curva no plano, tá? Então, fixei a primeira variável, ela é sempre 2, e vai ficar isso aqui, tá? Então, vai dar o que aqui agora, gente? Vai substituir, vai ficar 4, e vai ficar 2y aqui, vai ficar 2, passando para frente, 2y ao quadrado, mais 2y, mais 4. Também é uma parábola, tá? Uma parábola que está nesse plano aqui. E a gente quer escrever a equação da reta tangente a essa parábola nesse ponto. Mesma coisa, tem o ponto, coeficiente angular agora. Eu vou pegar logo direto ali o vetor diretor. Então, a gente sabe que o vetor diretor dessa reta, vou chamar aqui de D2,
Ele é quem, gente? Não estou enxergando que está longe de mim ali. Que é esse vetor diretor? 0, 1. E a derivada parcial da função, em relação a y, que agora ela é uma função de y. No ponto, né? De coordenadas, x é 2, y é 1. Tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é calcular isso aqui e aplicar no ponto 0, 1. A gente vai calcular a derivada desta função, que agora só depende de y, certo? Que vai dar 2y. Vai dar quem, gente? Vai, por favor, vamos derivar aqui em relação a y. Alguém está cansado aí? Então? Ou você já fez o que hoje, que não é da minha conta? 4, vamos derivar, vai ficar 4y mais 2, né? Ou você olha para cá, também essa y é x constante, 0, derivando em relação a y vai ficar o x, né? E derivando em relação a y vai ficar 4y, depois substitui o x pelo valor dele, tá? Dá no mesmo. Agora a gente vai aplicar no ponto, que é y está valendo 1. Então vai ficar 4 mais 2 vai dar 6. Pronto, então esse vetor diretor dessa reta, está bem aqui, estou fazendo aqui embaixo. 6. Pronto, já temos o ponto, já temos o vetor diretor. Vou aproveitar aqui e chamar essa reta de T2. O ponto que ela passa é o mesmo da anterior. Vetor diretor aqui, ó, o múltiplo do vetor diretor, então que vai dar 0. Vai ficar 1 vezes T. E aqui vai ficar mais 6 vezes T, tá? Ou também você pode escrever na forma vetorial, as coordenadas 2, 1 mais t e 8 mais 6t. Certo. Vamos olhar aqui como a reta tangente. Então, voltando aqui à superfície, tá? Agora, a gente vai fazer a intersecção dela com o plano x igual a 2, tá? Então, ó, já dá para a gente ver que essa curva aí, ela é uma parábola, como nós vimos ali por meio da equação. Então, tirando a superfície, essa parábola, a particularidade que ela está, olha, em cima desse plano aqui, x igual a 2. Lembra que o eixo vermelho é o eixo do x. E aí tem uma reta que tangencia a curva nesse ponto P, que é essa reta que a gente escreveu, a equação dela aí. Ok? Então, olha, dando um ponto da superfície, a gente determinou duas retas que tangenciam a superfície nesse ponto. Pergunto para vocês, pode essas duas retas serem paralelas? Lembra que uma está nesse plano aqui, x igual a 2, a outra reta está no plano y igual a 1, né? Eu nem destaquei aqui para vocês, mas só olhando aqui, olha. A curva está no plano, a reta também, né, gente? A reta tangente ficou no plano, como a gente disse bem aqui na equação, olha. Reta tangente, ela fica. Aí a pergunta é, pode essas duas retas serem paralelas? Observa que, olha só, tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Pegar outra reta. Olha, gente, os dois planos, né? X igual a 2, y igual a 1. Eles são perpendiculares, tá?
e você tem uma reta em cada um desses planos. Então, observe o seguinte, a gente tem a seguinte situação. Tinha um ponto, a gente tem um ponto P, por esse ponto passa uma reta, que a gente chamou a reta T1, passa uma outra reta, que é a reta T2, certo? Se as retas não são paralelas, então ela vai terminar um plano aqui, certo? Esse plano aqui que passa, que contém essas duas retas aqui. E essas retas, elas estão em planos que são perpendiculares, tá? E, portanto, eu tenho um plano determinado por essas duas retas. Posso escrever a equação desse plano sem escrever a equação desse plano? A pergunta é se você sabe escrever a equação desse plano. Bernardo, foi isso que eu disse. Olha só, gente, deixa eu colocar aqui. Tá claro para vocês a reta, uma está no plano x igual a 2, outra está no plano y igual a 1, tá? Porém, existe um terceiro plano que contém as duas retas, tá? Tá dando para ver aí que tem esse plano mais escuro aí que contém as duas retas. Vou tirar aqui os planos x igual a 1, ou y igual a 1, x igual a 2. Está aqui, ó, o plano que contém as duas retas, tá? Que é esse plano aqui que a gente quer escrever a equação. Qual é o plano que contém as duas retas, tá? A gente chama esse plano de plano tangente à superfície, tá? Porque veja que esse é um ponto que está na superfície, as duas retas estão tangenciando a superfície, e aí a gente quer o plano que contém essas duas retas, chamado plano tangente à superfície nesse ponto P. Como é que eu escrevo a equação do plano? O que eu preciso para escrever a equação de um plano? Preciso de um ponto, um vetor normal, ou então dois vetores diretores, um par de vetor diretor do plano, isso daí eu já consigo escrever, tá? E neste caso aqui, temos um ponto? Temos, que é o ponto de tangência. Temos o vetor diretor, vetores diretores? Tem, porque, olha só, a gente acabou de escrever um vetor diretor da reta T1, que a gente chamou o vetor D1. Temos o vetor diretor da reta, que chamou o vetor... Opa, mas ele é paralelo. Que é o vetor D2, certo? E, portanto, eu tenho todos os elementos que eu preciso para escrever a equação desse plano, ok? Mas o legal é escrever a equação geral, né? Porque a equação paramétrica, ela tem dois parâmetros. Então, esse plano é chamado plano tangente, tá? Então, assim, plano tangente a S, lembre que S é a superfície, que é o gráfico da função. No ponto P de coordenadas A, B, F de AB. Então, para escrever a equação do plano, eu preciso de um ponto, que é o ponto P. E eu preciso um vetor normal. Eu vou escrever a equação geral. E agora, como eu obtenho esse vetor normal? Eu tenho os vetores diretores, eu faço produto vetorial, certo? Então, esse vetor normal, ele pode ser obtido fazendo produto vetorial. D1 vetorial D2 ou D2 vetorial D1, e depois qualquer múltiplo dele, tá? Vai ser um vetor normal. Então, pronto, vamos fazer esse produto vetorial aqui e ver o que a gente vai obter como o vetor normal do plano tangente. Então, vou fazer aqui o produto vetorial. Vou colocar aqui, gente, as coordenadas. 1, 0.
Vai fazer o produto vetorial. Vou só escrever f de x, depois a gente coloca aqui AB, para não ficar tão carregado aqui. Segundo vetor diretor, 1, fy, tá? E aí, vou fazer o produto vetorial, lembrando que esse produto vetorial, então, vai dar um vetor, as 3 coordenadas do vetor, do jeito que eu vou fazer aqui, que eu vou só usar a matriz 2 por 2. Lembra que essa aqui é sempre coordenada do meio, ela já tem um sinal de menos aí, tá? Senão você pode pegar e construir uma matriz 3 por 3 e fazer todas aquelas continhas, dá no mesmo, tá? Mas não pode esquecer desse sinal que o pessoal esqueceu muito na prova, esqueceram desse sinal menos aqui, ó. Lembra que ele vem porque é menos 1 elevado aí mais j, né? Aí, por isso aparece o menos 1 lá. Então, tá. Para aqui, que é o i, o j e o k. Para eu obter a primeira coordenada, né, que é o coeficiente do i, eu vou exatamente eliminar a primeira coluna. E aí eu vou fazer o produto dessa matriz 2 por... o determinante dessa matriz 2 por 2, que vai ficar 0 menos f de x. Vai ficar menos a derivada parcial em relação a x. Tá? Para a coluna do j, eu vou eliminar exatamente a coluna do j e vou construir o determinante dessa matriz 2 por 2, que vai ficar 1 vezes a derivada parcial em relação a y, menos aqui vai ficar 0. Então, vai ficar f de y. Com o menos daqui, vai ficar menos f de y. E a terceira coluna, eu vou eliminar aqui a terceira coluna e vou ficar com essa matriz 2 por 2, cujo determinante é 1. Ok? Então, assim a gente tem um vetor normal ao plano. Ok? Ou qualquer múltiplo dele. Eu, particularmente, não gostei de muito menos aqui. Então, vou multiplicar ele por menos 1, tá? Mas do jeito que está lá, é um vetor normal? É, de qualquer múltiplo dele, tá? Só para ficar mais fácil, então, multiplicando ele por menos 1, vai ficar o quê? Derivada parcial em relação a x no ponto AB. Derivada parcial em relação a y, porque eu estou multiplicando por menos 1, no ponto AB. E quem vai ser a terceira coordenada? Menos 1. Estou multiplicando, tá, gente? Para ficar só com um sinal menos. Se eu tivesse, aqui eu fiz D1 vetorial D2. Se eu tivesse feito D2 vetorial D1, ia dar exatamente esse que está aqui, tá? Pronto, já tenho o ponto, já tenho o vetor normal, portanto, eu sei que um ponto arbitrário de coordenadas x, y, z pertence ao plano tangente. Se, só se, né, quando eu fizer o produto interno de n com o vetor PQ, vai dar 0, né, porque são perpendiculares. O vetor n vezes o vetor PQ dá 0. E aí, se eu substituir aqui, então, o n é derivada parcial de x no ponto AB, derivada parcial em relação a y no ponto AB, menos 1, que está multiplicando. Aqui, então, vai ficar x menos u. Cadê o ponto? X menos a. Aqui vai ficar o y menos b. E vai ficar o z menos f de AB. Só estou substituindo aqui esse produto interno dá 0, né? E efetuando esse produto interno, então, que cara vai ficar a equação do plano? Vou multiplicar isso por isso, vai ficar f de x e AB vezes x menos a, mais y menos b. Olha, gente, quando eu multiplicar aqui a terceira coordenada, vai ficar menos z mais f de AB, tá? Então, eu vou deixar o f de AB aqui desse lado, que está positivo,
E o menos z eu vou passar para o outro lado, igual a z positivo, eu vou colocar aqui na frente, então assim, ó. Pronto. Então a gente tem aqui a equação do plano tangente à superfície, tá? No ponto P de AB, que é o plano que contém aquelas duas retas tangentes, tá? E qualquer outra reta tangente à curva naquele ponto. É exatamente aquele plano que eu mostrei aqui para vocês, tá? Plano que está contendo as duas retas. E ele tangencia a superfície no ponto, tá? Então, para esse caso aqui do nosso exemplo, vamos escrever a equação desse plano tangente. A gente já tem todos os elementos. Só antes, olha, então, a definição. O plano tangente ao gráfico da função, no ponto de coordenadas AB, F de AB, é o plano que contém as retas T1 e T2. T1 é a reta tangente ao traço da superfície no plano y igual a b, T2 a reta tangente ao traço da superfície no plano x igual a A, chamado plano tangente. Os vetores diretores, como a gente determinou, vetor normal é o produto vetorial dos dois, e aí a equação do plano tangente. Então, agora eu quero determinar a equação, uma equação geral do plano tangente, aquele paraboloide nesse ponto aí. Já temos tudo. É só substituir aqui. Tá, então, vocês querem substituir direto aqui, fazer tudo de novo? Hein? Então, se for substituir direto aqui, eu já tenho esse valor aqui, né? Pegar o ponto, pronto. Então, neste caso aí, equação geral do plano tangente. Z igual a x² mais xy mais 2y ao quadrado no ponto 2, 1, f de 2, 1, que era 8, né? Tá, gente? Então, pronto, vai ficar assim, z é igual... alguém lembra? Acho que era 6 ou era 5. Um deu 6 ou outro deu 5. Acho que foi 6 aqui. 6, que está multiplicando x menos a abscissa do ponto. Até aqui o ponto. Menos 2. Mais 5. Não lembro, gente. Acho que era 5 aqui. Y menos... Pensei que vocês estavam prestando atenção, mas ninguém mais lembra também. Mais, né, a imagem da função no ponto, que é 8. Ok? Pronto, a gente tem a equação daquele plano que contém as duas retas, tá? E para que serve esse plano? Alguma dúvida aí, gente? Tá? Tranquilo? Que utilidade vai ter esse plano tangente aí? Pode ser que nenhuma, né? Tá, então, na aula de hoje, que ainda não começou, deixa eu voltar aqui. A gente vai falar das aproximações lineares, tá? O que são essas aproximações lineares? Então, a gente vamos voltar um pouquinho lá em cálculo 1, que não faz muito tempo, né, que vocês estiveram lá. Lembra que em cálculo 1, a gente tem uma curva, né? Quando eu tenho uma função de uma variável, portanto, o gráfico dela aqui é uma curva, e você traça aqui no plano,
E se você pegar um ponto aqui, abscissa X, aí a imagem, um ponto que esteja na curva. Espera aí, que o meu desenho da minha curva, eu tive que desenhar uma curva. Aí eu vou pegar um ponto aqui, que seja derivável, uma curva que tenha derivada no ponto. Então, nesse ponto aqui, lá a gente traça a reta tangente, certo? Que é o que a gente acabou de fazer lá para as curvas. Tá? Então, eu tenho a reta tangente à curva nesse ponto. E o que a gente vai... Como é que a gente usa essa reta tangente para fazer as aproximações lineares? O que a gente observa é que eu agora fiquei com duas curvas no plano. A função que eu tenho, isso aqui é a f de x, e aqui é a equação da reta tangente, tá? E elas podem ser bem distintas. Mas o que se observa é que, na vizinhança do ponto, a curva tende a se aproximar. O gráfico da curva fica muito próximo da reta tangente. E a gente usa, então, essa reta tangente para calcular as aproximações na função. Tá? A gente faz a mesma coisa aqui para funções de duas variáveis. Só que nós vamos usar o quê em vez da reta tangente? O plano tangente, certo? Então, a gente vai usar esse plano tangente para calcular as aproximações. Vou colocar aqui para a gente olhar aqui no gráfico. Então, é isso que a gente chama as aproximações lineares. Tá? Aqui, quando eu estou com uma variável, então a reta... Geometricamente, ela é linear, né? É uma linha. E em R2, a gente tem o plano, tá? Como uma função linear. Nem todo plano é uma função linear, mas... Só um minutinho aí, deixa eu... Então, olha só, estou aqui com uma curva no plano, tá? Em verde eu tenho o gráfico da curva, e é arco tangente. Tomamos um ponto nessa curva, tá? Nesse ponto, então, tem a reta tangente. E se você olhar, os gráficos são bem distintos, né? O da curva e o da reta tangente. Você pega aqui um valor qualquer, um x, vou pegar x igual a 6. Então, veja que eu posso calcular a imagem desse ponto pela função, ela vai estar bem aqui, pela reta tangente. Estão próximos esses valores? Pela função e pela reta tangente? Não, não estão próximas, eles não estão iguais. Mas eu vou pegar, então, um pouco mais perto do ponto. Veja, o ponto em questão aqui é o 1. Tá? Vou pegar x igual a 2. Veja que já aproximou mais a imagem, tá, do ponto que eu peguei o gráfico da função e pela reta tangente. E a ideia é que quanto mais próximo o x está desse ponto aqui, mais próximas as imagens vão ficando uma da outra, né? Pego 1.3. Vai ficando mais próximo. Então, se a gente der um zoom aqui, que o zoom aqui nunca funciona... Não é comum, tá? E aí, olha, o gráfico aqui, eles vão ficando muito próximos um do outro. Aí tende a se confundir, tá? Então, a gente usa a reta tangente, que é mais fácil de trabalhar do que a função, para calcular o valor. A gente vai fazer a mesma coisa aqui nas funções de duas variáveis. Coloquei nas notas de aula, da aula de hoje, uma revisão do que se faz para a função de uma variável, tá? Não vou fazer aqui essa revisão, mas eu... se posso dar um conselho para vocês, dê uma lida lá, relembrem isso. Que a gente vai fazer aqui direto para o R2, tá? Olha só, gente, aqui a gente tem... Vamos ver aqui o slide. O que é isso aqui? É aquele paraboloide, tá? Com aquele plano tangente. Só que a gente deu um zoom. Então, bem próximo do ponto de tangência, você vê que o gráfico da superfície tende a ficar próximo do plano tangente. Tá? Então, a gente vai usar isso aí para calcular aproximações pelo plano tangente. São chamadas aproximações lineares.
Então, olha só, a gente escreveu esse plano tangente. Vamos falar agora das aproximações. As aproximações lineares em R2. Então, esse plano tangente é uma função do R2, tá? Então, eu vou só dar um nome para ele aqui. Então, eu vou chamar de L de xy. O que é o L de xy? É uma função do R de duas variáveis, cujo gráfico é o plano tangente. Então, qual é a regra dessa função? Essa aqui, no ponto AB, né, gente? Isso aqui é por ponto, dependendo do ponto. Então, vai ficar essa regrinha aqui, ou x menos a, mais derivada parcial em relação a y no ponto AB, y menos b, mais f de AB. Então, é o plano tangente aí. Por outro lado, eu tenho a função f de x, né? E o z igual a f de x, xy. O que é a aproximação linear? A gente considera que, próximo do ponto de tangência, esse plano tangente ele fica próximo, né? Ele se aproxima. Portanto, a gente vai ter isso aqui, que se eu pegar e calcular a imagem de um ponto xy pela função, esse valor vai estar próximo da imagem desse ponto pelo plano tangente, tá? Tá claro isso? É isso que a gente diz que é uma aproximação linear. São iguais? Pode ser que não, né? Na maioria das vezes não, a menos que essas duas aqui coincidam, tá? Mas é um valor próximo. E essa proximidade, ela é mantida em todo o domínio? Não, para valores de x próximos do ponto de tangência, tá? Então, isso aqui vai estar próximo para xy próximo do ponto AB, tá? Que é o ponto onde eu peguei o ponto de tangência. Tá? Agora, observe o seguinte, então isso aqui a gente diz que é uma aproximação linear. Tá? E diz que isso aqui é uma linearização da função. A função ela pode ter uma regra bem complexa, o seno do logaritmo natural, não sei o quê, mas isso aqui é um plano. Então, a gente diz que é uma linearização da função. Agora, a gente quer saber, porque no cálculo, a gente está sempre interessado de estudar, são as variações que ocorrem. Tá? Então, suponha que você está estou aqui nessa função, estou num ponto AB que está no domínio da função, ponto A, ponto B. Tá? E aí eu vou fazer uma variação aqui, ou seja, esse x vai variar, esse y vai variar. Então, vamos supor que no eixo do x a gente tem uma variação assim. Ó. Passou desse valor aqui e sofreu um acréscimo aqui, que eu vou chamar de ΔX. Tá? Então, passou de A para um valor x. Esse ΔX pode ser positivo ou negativo, pode ser que venha para cá. Tá? Estão acompanhando, gente? E a mesma coisa acontece aqui no y. No eixo do y, passou de um valor b inicial, sofreu um acréscimo que a gente vai chamar aqui de ΔY. Então, passou do ponto B para um ponto y. Então, estava aqui, neste ponto, eu tenho a imagem do ponto A. Aqui eu tenho a superfície, né, que é o gráfico da função. Esse ponto está bem aqui na superfície. Então, eu tenho a imagem desse ponto pela função f de AB. Ok? Aí, variou, agora é um outro ponto aqui. Esse ponto aqui de coordenada xy. E aí, eu também tenho a imagem desse ponto. Não, está um pouquinho mais alto aqui. Está na superfície, tá, gente? Esse aqui é o f de xy, tá?
Então, variou. Aí, essa variação, esse pedaço aqui é o que a gente chama o ΔZ ou ΔF, o incremento que ocorreu na função quando você variou o x, passou de um valor A para um valor x, que é quem? É o valor inicial acrescido da variação, tá? E o y também sofreu essa variação. Aí a gente quer analisar, tá? Como é que fica essa variação aqui. Então, suponha que no eixo do x, eu tenho o x passou de A para um valor x, sofreu aqui uma variação ΔX. No eixo do y, eu passei de um valor B para um valor y, ou aqui uma variação ΔY, certo? Então, quem vai ser o x aqui, gente? A mais o ΔX, tá? E o y vai ser o B mais ΔY. Tá? ΔX e ΔY pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Se aumentou. E aí, bom, variou aqui. É claro que aí você tem a variação, a gente chama o incremento. O incremento em Z ou em F, que é o quê? Chamar aqui de ΔZ. O que é? É isso aqui, gente. É o valor final menos o valor inicial. Então, é o F de XY menos o F de AB. Tá? Por outro lado, além da superfície, a gente não tem também o plano tangente? Também aqui, eu tenho o plano tangente, tá? É aqui no ponto, certo? Então, olha só. Eu tenho a imagem do ponto AB também pelo plano tangente. Eu tenho a imagem desse novo ponto aqui pelo plano tangente. Então, o plano tangente é uma outra função que está no R3. E, portanto, eu vou ter também a variação correspondente, certo? Então, aqui eu tenho um incremento em Z e eu tenho também a variação correspondente pelo plano tangente. Eu vou chamar em L. Quem é? ΔL. O que é o ΔL? É o L no ponto final menos o L no ponto inicial. Certo? Simples assim. Qual é a relação que existe entre eles? Variação. Tá? Qual é a relação que existe? A variação sofrida pela função, variação sofrida pelo plano tangente. Se a gente tiver na vizinhança do ponto, ou seja, se essas variações não forem muito grandes, se o ΔX, vou dizer assim, está tendendo a zero, não é um valor muito grande, e o ΔY está tendendo a zero, o que a gente está dizendo? Não tem ali a gente não tem essa linearização, tá? Essa aproximação. Então, para valores de XY próximos de AB, isso aqui é igual, aproximadamente igual a isso aqui. Então, eu vou passar para cá. Nesse caso aí, eu vou ter que o incremento na função, ele é f de XY menos f de AB. Só estou copiando o que está aqui, tá? Mas, se eu tiver aqui nessa situação, isso aqui é aproximadamente igual ao L de XY, tá? Então, eu vou substituir isto aqui pelo L de AB, mas eu vou dizer, olha, é aproximadamente, não é igual. Isso aqui vai ficar L de XY menos... qual é a relação que existe entre o F de AB e o L de AB, gente? Estão próximos? Quanto é essa proximidade? Quanto vale... está aqui a equação do plano tangente. Calcule aqui para mim quanto vale F, esse L aplicado no ponto AB. Dá quanto, gente? F de AB, né? Porque vai zerar bem aqui. Se o X for A, vai zerar aqui. Se for B, vai ficar aqui. Ou seja, no ponto de tangência, as duas têm valores iguais. Isso aqui também é igual a L
de AB, tá? Então, esse valor aqui, isso aqui é igual a L de AB. Então, posso substituir aqui. Menos AB, tá? Mas olha só, isso aqui que eu tenho aqui é o delta L, tá? Então, conclusão que a gente chega. Se as imagens são iguais na proximidade, as variações também podem ser aproximadas. Posso dizer que o delta Z, ele é aproximadamente igual à variação sofrida por L, tá? E é mais fácil calcular isso aqui do que isso aqui, porque aqui eu estou com uma equação no plano, que é linear, certo? E aí a gente vai mais avaliar. Depois esses erros, essa aproximação, ela vai ter erro, né? Esse erro, se é conveniente ou não essa aproximação, tá? Tá claro, gente, até aí? Apesar de ter muita coisa, mas a ideia é muito simples. Você tem uma função, que a regra pode ser complexa ou não, e você tem um plano, que é o plano tangente. Em vez de usar a função, vou usar o plano tangente, que é mais fácil de trabalhar, tá? Então, pronto, para eu saber essa variação que ocorreu, eu posso usar o delta L. Mas vamos enxergar, e quem é delta L mesmo, hein, gente? Como é que fica a cara do delta L? Deixa eu trazer isso mais para cá. Então, delta Z fica aproximadamente igual ao delta L. Mas vamos enxergar quem é o delta L? Já escrevi umas 100 vezes hoje. É isso, certo? Menos isso. Vai ficar L de XY menos L de AB. Mas quem é L de XY, gente? Vou dar uma dica para vocês. Primeiro, quadro 1. Tá lá. Aqui é a regra. Então, quem é L de XY? É tudo isso aqui, tá? Vou substituir lá para enxergar como é que fica. Então, vai ficar aqui. Derivada parcial em relação a x no ponto AB, x menos a, mais derivada parcial em relação a y no ponto AB, y menos b, mais f de AB, tá? Então, tudo isso aqui é esse pedaço. Eu vou repetir aqui, menos L de AB, ok? Tá? Eu estou substituindo aqui. Então, ainda posso escrever, vou repetir aqui, o delta Z é aproximadamente igual ao delta L, e delta L é derivada parcial da função no ponto AB. Gente, x menos a, quem é, hein? Como eu posso expressar o x menos a? Veja se x é a mais delta x, então o x menos a é o delta x, tá? É a variação que ocorreu no eixo x. Então, posso escrever isso aqui como delta x mais derivada em relação a y no ponto AB. Aqui a mesma coisa, tá? Então, eu vou escrever isso aqui, a variação que ocorreu no y. E aqui? Não são iguais? Vai dar 0, certo? Então, olha só quem é o delta L. Delta L, ele é simplesmente essa soma aí desses produtos, tá? Isso aqui é o que a gente chama a diferencial da função f. É esse produto. Ainda posso enxergar esse produto assim, olha, como um produto interno. Estou fazendo o produto desta com esta parcela aqui, mais este com este. Então, posso enxergar isso aqui como esse produto interno desse vetor, dos vetores bidimensionais. Está multiplicando por quê? Um vetor delta x, delta y, tá? Lembra, gente, quem é esse vetor aqui? Que nome demos para ele? É o gradiente, certo? Então, isso aqui é o gradiente da função. Então, posso expressar o delta L assim. Ele é o gradiente da função no ponto lá de tangência que eu estiver fazendo,
multiplicado pelo vetor que tem as variações que eu estou fazendo nos eixos coordenados, ΔX e ΔY. E quando eu faço esta continha aqui, ela está me dando uma aproximação para a variação que ocorreu de fato na função. Variação como? Quando eu passei, eu não, né? O domínio da função passou de A para A mais ΔX e o Y variou de um ponto, valor B para um B mais ΔY. Tá? E aí, me diga se não é muito mais fácil calcular só isso aqui. Esquecendo que tem que calcular as derivadas parciais antes, né, para chegar nisso aí, ok? Então, isso aí é que a gente chama a diferencial da função. Vamos ver aqui a definição precisa. Então, olha, vamos ver aqui o slide, por favor. As condições, né, para garantir a existência do plano tangente, que é o plano tangente, tá, que dá origem dessa aproximação linear aqui. Suponha que a gente tem uma função de duas variáveis, tá? E as derivadas parciais existem e são funções contínuas. Então, a gente define o plano tangente como o plano que... Deixa eu ver aqui a definição, passei por cima dele, está aqui. Plano tangente no ponto, como o plano que contém aquelas duas retas tangentes, e, portanto, essa é a equação do plano tangente. Agora, a gente vai pegar esse plano tangente e enxergar como uma função do R3, tá? E é chamada uma linearização da função. No ponto, gente, isso é pontual, mudou o ponto, é um outro plano tangente, tá? E aí a gente tem que, para valores de xi próximos de AB, aos valores pela função são aproximadamente iguais aos valores pelo plano tangente. E ocorrendo as variações, a gente tem a variação, o incremento em Z e o incremento pelo plano tangente, né? E a gente viu que eles são, as variações ocorridas também, elas vão estar próximas uma da outra. Mas o ΔL, quem é? Ele é essa contínua aqui, tá? Então, isso que a gente chama de diferencial da função. Então, olha só, eu tenho Z uma função de duas variáveis, e aí a gente define as diferenciais das variáveis independentes x e y, são denotadas por dx, é a diferencial de x, dy é a diferencial de y. Na verdade, elas são as variáveis independentes dentro da diferencial, elas podem assumir qualquer valor, tá? Você pode dar qualquer variação para cá. Tá? E aí elas são calculadas a partir desses valores aqui. Então, a gente denota por dx e dy são as variáveis independentes. Então, a diferencial de x que vai assumir o valor do dx, a diferencial de y que vai assumir a variação ocorrida no eixo y, e a diferencial da função, também chamada diferencial total, que é exatamente esse produto aqui, né? O que a diferencial representa geometricamente? Ela está mostrando o que para a gente? Geometricamente, o que é a diferencial? Não, ela é uma soma de um produto, mas eu falei geometricamente, o que ela está representando? Olha, vamos resgatar aqui. Diferencial, gente, olha a diferencial, apareceu lá, sim, deixa eu ver aqui o slide, não sei se vocês observaram, bora ver aqui olha só, a diferencial a gente denota esse D aqui, tá? Diferencial de Z ou DF, diferencial de F, tá? Ela não é isso aqui? É isso aqui, né? Mas isso aqui não é o ΔL? E o que é o ΔL? É a variação que ocorreu no plano tangente, tá? Então, a diferencial está representando a variação que ocorreu no plano tangente quando o ponto passou de AB para A mais ΔX, B mais ΔY, certo? Seria isso aqui no desenho, que o rapaz lá que é
especialista em desenho que podia desenhar, né? Aqui, ó. Estava aqui no ponto, plano tangente era esse aqui, passou aqui, é um outro LXY. Então, vamos supor que é essa altura aqui, tá? Aumentou, pode ir para baixo também. Isso aqui é o ΔL. Isso é a diferencial, tá? Então, geometricamente, ela está representando a variação que ocorreu pelo plano tangente. Tá? Aí a função pega carona e vai dizer que, olha, essa variação aqui, ela vai estar próxima dessa, desde que isso aqui esteja próximo um do outro, tá? E aí também a gente pode também, então, representar a diferencial assim, né? Como o gradiente da função multiplicado pelo vetor formado pelas diferenciais. Ok? Então, em linguagem de diferencial, posso dizer que o incremento ele é aproximadamente igual ao diferencial, que é a mesma coisa do DL, tá? E aí, claro, que como eu estou usando aqui para calcular aproximações, eu posso usar para calcular o valor da função no ponto. Estou dizendo isso aqui, gente. Estou dizendo que isso aqui é aproximadamente igual ao dz, né? Tá? Isso aqui é aproximadamente igual ao dz. Então, se eu quiser calcular só esse valor aqui, isolar a imagem da função no ponto, é só eu passar o outro lado para cá e eu vou ter que o valor da função no ponto, ele também vai ser igual, aproximadamente igual à imagem que ela tinha, e eu acrescento a diferencial de z, tá? Eu aproximei aqui a variação, posso calcular também a imagem da função no ponto. Mas vamos deixar de teoria e vamos para a prática. Vamos calcular a diferencial? Quero saber se conceitualmente está entendido. Porque a gente precisa de duas coisas. A gente precisa da parte técnica, né, saber calcular, e precisa entender também conceitualmente o que a gente está calculando, certo? Então, já estou aqui há uma hora mais falando. Agora, vamos ver um pouco de técnica. Entendemos a definição de diferencial? Vamos calcular a diferencial dessa função aí? É ainda aquele paraboloide lá, que a gente já calculou o plano tangente. É o mesmo ponto. Então, repetindo, gente, diferencial você calcula no ponto. Então, tinha uma função aqui, z é f de xy, x quadrado mais xy mais 2y ao quadrado. Aqui a gente está falando, é no domínio, tá? Então, o domínio da função é no R2, é um ponto no domínio. E a gente quer calcular a diferencial de z nesse ponto. Algum problema para a gente? Nenhum, né? O que é a diferencial? Não sei, eu acho que é mais fácil memorizar, é o gradiente da função, aplicado no ponto, vou calcular no ponto 2, 1, e eu vou multiplicar por diferencial de x, diferencial de y. Só isso, tá? E o que é o gradiente? Derivada em relação a x, derivada da função em relação a y. Esse aqui são as variáveis, elas estão aqui para assumirem quaisquer valores, né? Qualquer variação aqui. Já fizemos esse cálculo aqui, já temos ele pronto. Isso aqui acho que deu 6 e 5. Me corrija se estiver errada. Pronto, agora é só fazer o produto interno. Então, a diferencial dessa função nesse ponto é 6 vezes dx mais 5 vezes dy. Certo? Simples assim. O que ela representa? O que ela me diz, essa função aí?
plano XY. Então, se você tiver neste ponto aqui 2, 1, tá? E aí dá um incremento aqui no eixo do X, no eixo do Y, faz essa continha que ele vai te dizer para quanto variou, tá? Passou de quanto, aumentou, diminuiu no plano, tá? Aí a função vai dizer, então, para a função vai estar próximo disso aí. É o contrário, né? Era 5x, mas vocês não me corrigiram. Parece que está errado aqui. É 5 aqui, 6 aqui. Pelo menos está lá no slide. Que a gente já calculou, já não lembro, mas era 5 e 6. Ou é só calcular de novo, né? Bom, gente, agora a gente quer causar essa diferencial para estimar a variação que ocorre na função quando o x passa, sofre essa variação aí. E aí? Só substituir, né? A gente tem, ó, aí agora a gente vai identificar lá no problema. O ponto é o mesmo, tá? Dá para ver lá o slide de novo para a gente... Deixa eu pegar os dados lá. Então, teve uma variação aqui, ó. A gente está no ponto 2. O y era 1. E aí ele passou. O x passa para 2,01. E o y passa para 0,95, tá? Então, é só identificar aqui. O dx, a diferencial de x é a variação que ocorreu, então é ponto final menos o ponto inicial, vai ficar 0,01. Tá? Tô colocando ponto aqui, gente, porque às vezes fica uma confusão para separar a vírgula que separa as coordenadas do ponto com a vírgula das casas decimais. Então, vai ser o ΔY, que é ponto final menos o ponto inicial. Então, aqui fica negativo, né? Ele diminuiu, menos 0,05. E agora é só substituir aqui, certo? E aí você vai ter o valor que ocorreu. Acho que a gente já tem as continhas prontas aqui. Então, olha, quando substitui, faz as contas, dá menos 0,25. Tá? Então, essa é a variação que ocorre pelo plano tangente. Estava aqui, a imagem era um valor pelo plano tangente. Nesse outro ponto, a imagem é outra. De quanto variou se você calcula a imagem final menos a imagem inicial? É menos 0,25. Tá? Como a gente está usando a aproximação linear, então a gente pode dizer que a variação ocorrida pela função, e se for a função, calcula a imagem da função no ponto 2,1, calcula a imagem da função nesse ponto. Então, a variação sofrida pela função, o incremento, ele é aproximadamente igual o dz, né, que deu menos 0,25. Será que essa aproximação aí está boa? Tem erro, né? Tem erro nessa aproximação, claro. Vamos dar uma olhada nos erros que ocorrem aqui. Tá, gente? Tá claro até aí? Ok? Então, essa aí, eu vou dizer agora, olha, então a variação pela função, ela é aproximadamente igual a menos 0,25. Mas vamos olhar, já que a gente tem a função, vamos olhar qual foi a variação real. Qual foi o erro que a gente cometeu com essa aproximação? O que é o erro? É o valor real menos aquele valor que a gente calculou, certo? Ou o contrário, o erro em valor absoluto. Então, a gente vai dizer o erro, ele é o ΔZ, que é a variação real, menos a diferencial que a gente está estimando. Então, vamos calcular aqui o ΔZ. O que é o ΔZ? É o valor da função no ponto final menos o valor da função no ponto inicial, tá? Jogando lá na função aqueles valores, a gente vai chegar no seguinte resultado. Quando eu aplico no ponto, dá 7,7546.
Quando aplica em 2,1 deu 8 e a variação real foi essa, menos 0,2454. A aproximada deu menos 0,25, certo? Gostaram dessa aproximação aí ou ficaram insatisfeitos? Gostou do? Eu também gostei, acho que a aproximação tá boa. Vamos ver quanto foi esse erro aí, gente. Olha só. Então, isso aqui era o valor real, né? E aí o erro é o valor real menos o valor calculado. Deu, olha o erro, 0,046. Isso é quanto por cento do valor real? Se eu pegar e dividir aqui pelo valor real, multiplicar por 100, eu tenho 1,87% o erro aí, tá? Acho que tá bom esse erro. Mas é sempre bom a gente comparar o erro em valor absoluto com a variação que a gente fez, porque aí a gente pode estimar. O que eu estou falando aqui? Como foi que variou no domínio? Lembra que no domínio você estava num ponto AB, né? Estava aqui num ponto AB e passou para um outro ponto aqui, XY. XY. Estava num ponto P, passei para um ponto Q. Como é que eu meço aqui qual foi o tamanho da variação? Estava num ponto P, passei para um ponto Q, certo? Então, fui daqui para cá. Eu só calcular o comprimento desse caminho aqui, que é o comprimento do segmento de reta, certo? Que é a distância que o ponto P para do ponto Q. Então, é sempre bom comparar assim, como foi a variação aqui? Vamos supor que eu meço isso aqui, foi 0,1 aqui. E aí o erro, deu um erro de... Não, vou colocar aqui menor aqui. 0,1, tá? Quando eu meço aqui a distância. E o erro deu 0,1, então o erro está muito grande relacionado com o quanto que variou, tá? Então é sempre bom comparar com... que a gente vai ver que a definição ela faz exatamente essa comparação. Então, olha aqui no caso deste exemplo, o erro, como a gente viu, ele é 0,046. E de quanto que a gente foi a variação? Lembra? A gente foi desse ponto aqui... a gente foi desse ponto aqui, 2,1, para esse aqui, tá? Então, calculando a distância entre esses dois pontos, dá isso aqui, 0,055. Então, ele está bem menor, né, do que a variação que ocorreu no domínio, ok? Pô, aí eu posso usar o DZ para calcular também um valor aproximado. Se eu quero calcular um valor aproximado para a função no ponto, é só eu usar como está bem aqui, ó. Não sei onde é que estava. Apaguei, né? Que é só eu calcular o valor da função no ponto inicial mais, a diferencial, tá? Então, eu vou usar isso aqui, olha. O valor da função no ponto, ele é aproximadamente igual ao valor que eu tinha, mais o incremento, né? Também posso usar o incremento para isso. Aí, olha, calculando por aproximação com a diferencial, o valor dá 7,75. Mais o valor real, esse aqui, 7,7546. Tá? Que é aquele erro que a gente tinha aqui. Ok. Então, vamos fazer mais um exemplo, para a gente se familiarizar com o cálculo da diferencial. Tem uma outra função, que é calcular a diferencial dessa função num ponto, no domínio dela. Onde uma função é z, uma função de duas variáveis, que é 1 mais o log natural, não, x, log natural de xy menos 5. Ponto. Ponto no domínio. A gente quer simplesmente calcular a diferencial da função nesse ponto. Então, ó, definição, o que é a diferencial dizer, gente? Vou colocar assim, que eu acho mais fácil de memorizar. É o gradiente da função no ponto que a gente está
calculando aqui 2, 3, multiplicado, faço multiplicado, é produto interno, com os incrementos diferenciais das variáveis independentes, tá? Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular, e quem é isso aqui? É a derivada da função em relação à primeira variável, no ponto 2, 3, derivada da função em relação à segunda variável, no ponto 2, 3, e depois eu vou fazer o produto interno. Pronto, então, tudo que eu tenho que fazer é calcular a derivada parcial, mas isso não é nenhum problema para mim. Vou fazer genérico, e depois a gente aplica no ponto, certo? Com a ajuda de vocês, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Vamos fazer assim, eu vou fazer a primeira parcela, vocês fazem a segunda, tá? Então, derivando essa primeira parcela dá 0. Agora é com vocês a segunda. Bora, gente. Estou derivando em relação a x, portanto, a variável lá é x, tá? Observa que a gente tem um produto e que x está presente nos dois fatores, então tem que ser a derivada do produto. Derivando a primeira, vai dar 1, conserva a segunda, log natural de xy menos 5, mais, agora conserva a primeira, deriva a segunda em relação a x, é o logaritmo natural, tá? Então vai dar 1 sobre o logaritmando xy menos 5, e aplico a regra da cadeia, né, gente? Tem que colocar assim, vezes, a regra da cadeia eu vou derivar o logaritmando em relação a x, tá? Então vai dar y, e aqui vai dar 0, então vai dar y aqui. Então ficou isso aqui, log natural. Aí eu vou logo ajeitar aqui para não ter que escrever tudo, vai ficar x vezes y aqui, não escrever tudo de novo. E aí, agora, eu já vou aplicar no ponto. Preciso de saber quanto vale isso aqui. Aplicado no ponto 2, 3. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, vai ficar 6, né? 6 menos 5 vai dar 1. Log natural de 1 é 0. Então, a primeira parcela vai zerar. Aqui vai ficar 6, aqui. Aqui vai ficar 6 menos 5. Que vai dar 1, então vai dar 6 aqui, tá? Já temos, então, o primeiro elemento aqui. E vamos derivar em relação a y. Então, primeira parcela também é constante, dá 0. Agora, melhorou, né? Então, a gente está derivando em relação a y, e o y só está aqui. Então, constante, repito a constante. E derivo o logaritmo em relação a y, vai ficar 1 sobre xy menos 5. Derivando isso em relação a y, gente, x. Então, vai ficar x quadrado, né? Eu vou escrever logo aqui, vai ficar x ao quadrado. E quando eu aplico no ponto fy aplicado em 2, 3, vai ficar, então, aqui vai ficar 4, né? E aqui vai ficar aí a mesma coisa, 6 vai ficar 1. Então, dá 4. Ok? Então, simplesmente, a diferencial dessa função, vou passar para cá. No ponto, apesar da notação, ela não vinha indicado aqui, tá? Mas a gente é para esse ponto. Mudou o ponto, vai mudar a diferencial. Tá? Para não ficar muito sobrecarregado, mas o correto seria assim, ó. 2, 3, dx dy. Porque ela depende do ponto e dos incrementos, tá? Então, vai ficar simplesmente, ó, agora eu vou fazer esse produto interno aqui, né, gente? Vai ficar 6 dx mais 4 dy. Pronto, a gente já está pronto para calcular variações, aproximações para variações ocorridas na função, quando ela passa do ponto 2, 3 para valores próximos disso aqui, tá? A gente tem que o delta z, ele é aproximadamente igual a 6 dx
mais 4 dy, dx dy, a gente escreve assim, ó, tendendo a 0, 0, valores próximos de 0, 0. Agora, eu quero usar essa diferencial para estimar a variação real que ocorre na função quando passa de 2 para 1,97 no x e o y de 3 para 3,02. O que a gente precisa determinar? Diferencial já temos, né? Só as diferenciais de dx e dy, que são os incrementos, as variações que ocorreram. Então, deixa só um pouquinho o slide para a gente notar que, olha, o x, ele passa de 2 para 1,97. O y passa de 3 para 3,02. Tá? Então, eu vou ter aqui que o dx, que é o ΔX, tá? Que é o valor final menos o valor inicial. Então, aqui no caso vai dar negativo, diminuiu, menos 0,03. E qual foi a variação que ocorreu, a diferencial em y, que é o dy, ponto final menos ponto inicial, 0,02, tá? Então, a variação em z, quanto que varia, quando a gente calcula no ponto final menos no ponto inicial, é aproximadamente igual 6 vezes menos 0,03 mais 4 vezes 0,02, certo? Vamos ver como é que se comportou esse erro aí. Então, essa continha aí, ela dá menos 0,1. Dá menos 1,8 mais 0,08, né? E qual foi a variação real da função, né? Que erro que a gente cometeu nessa aproximação? Aí vocês podem perguntar, né? Mas vem cá. Toda vez eu vou ter que, se eu estou usando a linearização, toda vez eu tenho que calcular a função. Não, gente, é porque a gente está fazendo análise aqui para ver, tá? É claro que a gente usa isso aqui, essa linearização, para dispensar fazer esse cálculo da função. E algumas vezes a gente nem tem essa função de ter uma tabela de valores, tá? Então, calcula por aproximação, de forma numérica, essas derivadas parciais e usa a diferencial, tá? É que a gente está analisando aqui, para ver, né, como é o comportamento desse erro. E é esse erro, o comportamento dele, que vai dizer para a gente quando é que uma função é diferenciável, que a gente ainda não definiu. Tá? Mas a pergunta é, qual foi o valor do erro que a gente cometeu com essa aproximação linear? Então, vamos analisar aqui, gente. O que é o erro? É o valor real menos o valor calculado. Tá? Então, vamos calcular aqui o valor real. Vou pegar essa função, aplicar nesse ponto, pegar ela, aplicar no ponto inicial, aí dá isso aqui, olha. O valor real da função. O ponto inicial deu menos 0,1023 e a aproximação deu menos 0,1, certo? Eu gostei dessa aproximação, apesar de que deu o erro bem maior do que o anterior, né? Quanto por cento que representa do valor? 2,25% do valor. Né? Então, vai também da sua aplicação se 2,25 representa muita coisa ou pouca coisa, né? Às vezes é um veneno assim, aí, ó, 1% já é muita coisa, né? Já é um risco grande. Então, a tua aplicação também vai dizer, esse erro é aceitável ou não é um erro aceitável? Tá? Aí, olha, comparando também o erro em valor absoluto, quanto ocorreu, e a gente está falando de erro para que variação? O x passou de um ponto P para um ponto Q. Qual foi a variação aqui? Olha, compara aqui.
A variação no domínio foi de 0,036 e o erro é 0,023, bem menor, certo? Eu acho que não vai mais dar tempo da gente analisar uma outra função aí. Gente, só uns avisos aqui para vocês. Agora a gente vai fazer a entrega das avaliações, tá? E tinha uma outra coisa que eu esqueci. Ah, tem um aviso importante. Era isso que eu estava esquecendo. Só lembrando, semana que vem já é novembro, né? E a nossa segunda avaliação já está marcada, né? Então, lembrando, vamos começar a estudar, que vai cair nessa avaliação a partir das notas de aula 10, de 10 até o que a gente estudar naquela aula de revisão, ok? Muito obrigada para todos pela presença. Vamos no domingo votar com sabedoria e vamos na segunda-feira estar aqui de volta, ok?